Dá para aprender inglês, um bom inglês, daqui do Brasil mesmo? Será que a gente precisa ir para os Estados Unidos? Será que a gente precisa estar lá para aprender a falar bem, para ter uma boa pronúncia, para aprender o speaking? A verdade é que não, e eu sou a prova disso. Eu fui capaz de desenvolver o meu speaking aqui no Brasil mesmo. Eu fui sim para o Canadá e em 2015, eu tinha 17 anos, eu fiquei um mês lá, o mês de janeiro a fevereiro lá no Canadá, mas só. E de lá pra cá, o meu inglês melhorou muito. O grosso do meu inglês, da minha pronúncia, eu melhorei aqui no Brasil mesmo. E eu vou te falar exatamente o que eu fiz para você poder melhorar também. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor de inglês há 8 anos e aqui nesse canal a gente fala sobre aprender inglês. Eu gosto de falar sobre as coisas do inglês, mas também sobre a parte psicológica do aprendizado, sabe? Porque muitas vezes, na minha carreira como professor, eu vejo gente que não consegue aprender por, às vezes, limitações na cabeça mesmo, psicológicas, crenças limitantes. Eu gosto de falar disso. A primeira, então, que eu quero falar aqui pra você, que pode te impedir de aprender uma boa pronúncia, de praticar seu speaking, é a crença de que não é possível. Se você acha que não dá, então não vai dar para você. Basicamente assim. A primeira coisa que você precisa saber é que dá. Aí, partindo daí, a gente vai para o como. O que você precisa fazer? É isso que eu vou te falar aqui. A primeira coisa que você quer fazer, são 3, tá? É você pensar alto. Eu tava na casa da minha prima umas 2 semanas atrás e eu conheci o namorado dela lá pela primeira vez. Eles vão ter um filho, o cara é do Congo, sabe? Não, ele é da Bélgica, trabalha no Congo, é um cara super bacana, super diferente. E quando a gente tava lá, a hora que eu tava indo pra ir embora, estava se despedindo, eu falei, pô, eu gostei muito de você, eu gostei que você fala bastante sozinho e fica cantando. Sim, eu de fato faço isso, eu fiquei até um pouco com vergonha, né? Porque às vezes a gente nem percebe. Eu falo muito sozinho. Eu não sei se eu sou maluco, eu não sei se tem mais gente que faz isso, mas eu gosto de pensar alto. Para mim, a fala para mim é uma forma que eu consigo usar para colocar os meus pensamentos em ordem. Às vezes está tudo bagunçado aqui dentro da minha cabeça. Quando eu expresso isso no formato de fala, a coisa funciona um pouco melhor para mim, tanto na fala quanto na escrita. Então, eu gosto muito de falar sozinho, tipo, falar sozinho as coisas que eu vou fazer no dia, falar sozinho a próxima coisa que eu vou fazer agora, de repente algum pensamento esquisito que eu tô tendo, eu falo ele em voz alta para ajudar a colocar a coisa de uma maneira mais clara. Funciona muito para mim. E eu faço isso em inglês. Essa é uma forma de praticar o speaking sem ter ninguém para falar. Se você não tem nenhum parceiro para conversar com você, você pode praticar o seu speaking dessa forma. Então, eu vou te dar um exemplo aqui ao vivo. Vou pensar aqui no meu dia agora. Não preparei isso, vou fazer agora de cabeça. Então, today I still have to finish recording this video. Then I have 2 classes to teach. No, yeah, two classes to teach later. I have a terrible headache today, so I'm gonna go to bed as early as possible. So I finish my class at 9, I'll drink some water and fall into bed at half past 9 tops. I will go to bed today as early as possible. Maybe I'll read a little bit before, but that's it. Então, eu pego o que eu vou fazer agora no resto do dia, o que eu tenho para fazer, e eu coloco isso em voz alta em inglês. Isso me obriga a pegar alguns vocabulários, a montar algumas frases, e aos poucos você vai conseguindo fazer isso com cada vez mais facilidade. No começo, você provavelmente vai usar algumas palavras, poucas palavras, vai faltar vocabulário, mas aí você vai pesquisando, vai fazendo as coisas, o negócio vai ficando cada vez mais natural para você. Esse hábito de falar sozinho em inglês me ajudou muito e pode ajudar você também. Se isso não é natural para você, se você não é maluco igual eu, talvez você tenha que praticar um pouquinho, criar esse hábito de falar sozinho, mas é um hábito que vai te ajudar bastante. O segundo hábito, que também é o que o Charles, né, o namorado da minha prima, falou, é a questão de que eu gosto de cantar. Eu ando pela casa cantando, eu ando pela rua cantando, não é porque eu... Não é porque eu sou super, tipo, feliz, vou andar cantando por aí, é só porque eu sou uma pessoa extremamente auditiva, eu lembro muito das coisas que eu ouço e eu sou muito impactado pelo que eu ouço e com música não é diferente.
Eu não sei se isso é uma bênção, se é uma maldição, mas cara, eu tô quase sempre, constantemente com alguma música na cabeça. Nem precisa ser uma música que eu ouço muito, pode ser uma música que eu ouvi tipo 5 anos atrás, ela fica tocando aqui na minha cabeça por um tempo e eu uso isso para minha vantagem, né? Já que sempre tem música na minha cabeça, por que não colocar na minha cabeça músicas em inglês? Então eu sempre cantei muito. E não basta só você cantar lendo a letra, porque aí você não está falando, você está lendo. Então é legal decorar as músicas que você quer aprender em inglês e conseguir cantar elas de memória mesmo. Esse exercício ele vai ajudar. O outro exercício ele ajudou você, de repente, a criar frases, certo? A montar as frases na sua cabeça. Esse exercício, cantar músicas, ajuda com uma coisa em específico: pronúncia. Infelizmente, a gente não vive num musical, né? Então não vai ajudar muito na coisa do tom, nem nada disso. Mas vai ajudar a sua pronúncia. Muitas músicas são bem rápidas, tem algumas partes que são especificamente rápidas. Então, quando você começa a aprender a cantar, a sua boca vai se acostumando com os movimentos, com os sons do inglês que ela precisa fazer. Aí, isso vai ficar mais fácil quando você for falar normal. Porque normalmente a gente canta mais rápido do que fala. Então é um negócio que ajuda bastante. Eu quero dar um exemplo para você. Uma música que eu gosto bastante na verdade, de qualquer música do 21 Pilots. Eu gosto muito dessa banda mesmo. E uma das músicas que eu aprendi a cantar deles recentemente foi a música Morph. Morph. E essa música, ela é bem rapidinha. Eu não vou tocar ela aqui no vídeo, porque sempre dá problema de direitos autorais. Eu perdi um vídeo, infelizmente, do sábado passado por causa disso. Mas então eu vou só cantar pra você. Bota aí o Morph no YouTube para você poder confirmar a minha pronúncia. Eu lembro que o começo dela é mais ou menos assim. Can't stop thinking about if and when I die for. Now I see that if and when I truly different Christ for. If it's purely panic and when in solemn sorrow. And one invades today while the other spies tomorrow. We're surrounded and we're hounded. There's no above, under, or around it. For above is blind relief, and under his sword is live, and around the scientific miracle I speak above and see. For if and when to go above, the question still remains. Are we still in love, and is it possible we feel the same? And that's when going under starts to take my wonder, but until that time I'll morph to someone else. Aí vai tocando o resto da música. Fiquei um pouquinho com vergonha, né? Eu pronunciei mais do que eu cantei porque eu tô com vergonha mesmo. Mas você pode confirmar a minha pronúncia. É claro que ela não vai ser perfeita igual a do Tyler Joseph, porque falar rápido desse jeito, né? É rapping, né? Quase como se fosse um rapzinho. Precisa de habilidade para treinar, e eu não tenho uma habilidade igual a dele, mas você vai ver que a pronúncia não é muito distante, não. Você não precisa começar com uma música tão rápida quanto essa, você pode começar com músicas mais devagar, mais lentas, né? E ela vai te ajudar também. Mas não pode ficar para sempre nas músicas lentas. Você vai ter que tentar pegar umas musiquinhas cada vez mais rápidas. Uma banda boa para treinar isso é o Imagine Dragons. Imagine Dragons tem várias músicas de várias velocidades diferentes. Quando você pega, por exemplo, o Thunder, né? Não, Believer, a música Believer deles é muito boa, tipo First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Aí você vai ver que a minha pronúncia vai ficar muito mais próxima com a dele, porque essa música é muito mais fácil de cantar, precisa de menos habilidade de rap, é muito bom pra você pegar. Tem que ser uma música que você gosta muito, porque é algo que você vai repetir bastante, lembra? Vai ficar bastante na tua cabeça. E também precisa ser algo que seja de acordo com o teu nível de habilidade. Tipo, se você tentar cantar um Eminem, cara, você não vai conseguir. Tipo, nem eu consigo cantar Eminem. Alguns versos de algumas músicas apenas. Tem que ser uma coisa, começa devagarzinho e depois você vai melhorando. Beleza, então nós falamos de duas coisas até agora. Pensar alto, as coisas, os pensamentos que vai passando na tua cabeça, você bota eles em voz alta para melhorar a sua capacidade de formação de frases. Depois, você vai aprender a cantar músicas para melhorar a tua pronúncia. E finalmente, e não menos importante, nós temos imitar pessoas falando. Seguinte, a música é da hora que pega a pronúncia, é legal pensar alto para montar as frasezinhas, mas eu acredito que pelo menos 50% da nossa fala é tom, energia que a gente coloca na nossa voz. Quando a gente está falando, a gente modula a nossa voz de formas diferentes de acordo com a mensagem que a gente quer passar.
Então, nesse momento, por exemplo, eu estou querendo te explicar alguma coisa. Então eu estou usando a minha voz de professor. A minha voz de professor, ela sobe para te explicar um negócio, ela desce quando eu quero que você preste atenção, ela tem essa modulação para cima e para baixo, porque se eu falar de uma forma só, num tom apenas, sem mudar nada, vai ser muito mais difícil para você prestar atenção. Muito mais difícil. Por isso que eu uso toda essa modulação e tudo mais. Em inglês isso acontece também. Essa é a minha voz de professor, mas quando eu estou conversando com alguém, eu quero expressar emoção, eu quero falar alguma coisa, eu preciso ser capaz de expressar essas coisas em inglês também. A única forma da gente aprender isso é imitando outras pessoas. Precisa imitar outras pessoas falando para você conseguir criar, né, essas emoções em inglês. Porque não tem, sabe? Quando você pega alunos na aula, eu peço lê essa frase aqui. That is the worst idea I've ever heard. Por exemplo, aleatório. Aí a pessoa vai lá e lê. That is the worst idea I have ever heard. Você pronunciou as palavras bonitinho, ok, bacana, mas eu estou conversando com um robô. Para isso, então, você precisa colocar aquela força lá. That's the worst idea I've ever heard. Olha a diferença do tom, a ênfase no worst. That is the worst idea I've ever heard. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Como que você consegue fazer isso, tá? Com o que você consegue fazer? Você pode imitar cenas de séries, você pode imitar qualquer pessoa falando em qualquer entrevista, você pode pegar algum filme, alguma cena que você gosta de fazer, simplesmente encontra alguém falando e imita. Eu vou te dar um exemplo agora, tá? Eu gosto muito da série Vikings, ou Vikings em inglês, e essa série me ajudou muito, né, com essa questão de imitar as pessoas, me ajudou muito na minha pronúncia, e no meu listening também, porque foi a primeira série que eu assisti sem legenda nenhuma. Então, eu vou pronunciar uma cena para você. De novo, por causa de questão de strike do YouTube, eu não vou colocar a cena aqui para você, mas você pode colocar isso aqui no YouTube que você vai encontrar a cena que eu tô falando, e a pronúncia do Ragnar, que ele fala, ele é mais ou menos assim. Why do we continue looking inwards? Why? Why do we fight each other about this piece or that piece of land? Why are we not looking outwards? I have already found a passage west. We have seen rich and arable land over there. And there must be more if we raid it together. We would not need to fight amongst ourselves. We would not need to kill any more of our young folk. But instead, offer them land that they can farm. Mais uma vez eu fico super com vergonha, posso ter esquecido uma palavra ou outra, eu peguei aqui da minha memória, e eu consegui fazer inteiro de memória, porque, cara, esse exercício que eu tô falando pra você, não é um cara que aprendeu de um jeito e fala pra você fazer outro, não, eu aprendi assim, foi assim que eu conquistei meu inglês, cara. E você pode ver aí o meu inglês, ver outros vídeos aqui que eu postei no YouTube, vídeos 100% em inglês, olha a minha pronúncia, olha as formas que eu falo, como eu me expresso, eu aprendi assim. Amanhã eu vou postar um vídeo em inglês também, você vai poder confirmar de novo. Então, faça esses 3 exercícios que eles vão ajudar. Primeiro, você quer pensar em voz alta para você aprender a organizar os seus pensamentos em frases e construir essas frases. Depois, cantar músicas para você aprender a pronunciar, lembra, não é a letra, mas cantar de memória, e também decorar cenas, você imitar as outras pessoas falando, para que você seja capaz de emular essa emoção, as emoções que a gente usa no português, emular elas no inglês também, é muito importante, para a gente não sair por aí suando igual robô. Faz essas 3 coisas que a tua pronúncia no inglês com certeza vai melhorar. Confia em mim, eu sou especialista em pronúncia e listening são os meus pontos mais fortes no inglês. Então manda bala nesses exercícios, me fala como é que você se sente. Comenta aqui embaixo qual desses exercícios você acha que é mais fácil para você fazer e por que você acha que você não consegue fazer um ou outro. Se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.